Uma notícia em primeira mão que acaba de chegar, eu já vou trazer para você aqui e já vou pedir licença para a gente ir para o telão para dar uma olhada juntos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acaba de bloquear a plataforma Rumble no Brasil, a rede social, que é uma rede social de vídeos. São 32 páginas. Essa decisão assinada há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco já está no site do STF também, e eu trago para você aqui então em primeira mão a decisão do ministro, esse é o trecho final, e depois a gente vai esmiuçar melhor. Ela diz o seguinte, que existem requisitos legais consistentes de descumprimento de ordens judiciais, tentativa de não submeter a rede ao ordenamento jurídico do Brasil, um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais, e aí, portanto, o ministro determina que a Rumble saia do ar por meio da atuação aí com várias denúncias e suspeitas de grupos extremistas, milícias digitais nas redes, divulgação massiva de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos. Então o ministro determina a suspensão imediata. Estou lendo com você aqui a decisão que acaba de me chegar, completa e integral do funcionamento do Rumble em território nacional até que todas as ordens judiciais proferidas nos autos, e como eu disse, são 32 páginas de decisão, incluindo pagamento de multa, tudo seja cumprido e seja indicado em juízo uma pessoa física ou jurídica representando a rede Rumble em território nacional. Então, no caso de pessoa jurídica, diz o ministro, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. Então, agora, portanto, essa decisão vai ser compartilhada, vai ser remetida para os órgãos, portanto, que cuidam aí das redes sociais, que cuidam dessa questão, obviamente, aí das antenas, dos acessos, né? Anatel, enfim, as operadoras de telefonia, para que haja, portanto, esse bloqueio da rede Rumble. E daqui a pouco eu trago um pouco mais de detalhe em relação à decisão. Ana Flor, mais uma guerra aí, portanto, mais uma batalha, mais um round, mais um capítulo envolvendo as redes sociais e essa questão da falta de regulação. E no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, Rumble, que é uma plataforma de vídeo, faz todo tipo de postagem, de ataque, sem nenhum filtro, sem nenhum controle, sem nenhum algoritmo que possa fazer algum tipo ali de filtragem e de cuidado em relação a esse conteúdo. Como é que você observa, portanto, essa decisão de agora do ministro? Tralli, essa decisão está completamente conectada com o embate hoje que existe entre a direita e, claro, a Suprema Corte, as leis brasileiras e o ministro Alexandre de Moraes, mais especificamente. Ele que tem feito vários movimentos para cumprir, para cobrar dessas redes todas que cumpram a lei brasileira. Então você já teve um embate em relação ao ex-Twitter, a rede X de Elon Musk, e agora a Rumble. E a gente vê que se ouve de fora do Brasil também, mais especificamente do próprio Elon Musk e da extrema-direita americana, sinais sobre o Brasil, ataques. Elon Musk chegou a postar que Lula vai perder, enfim, quando teve aquela fala da primeira-dama Janja sobre Elon Musk, ele também não passou em branco, ele também falou. Então isso é, sim, parte de um pacote que hoje, por conta da vitória de Donald Trump, dá mais esperanças para a direita brasileira de que podem vir a ter alguma ajuda no ano que vem, ajuda em redes sociais, ajuda de qualquer tipo. A gente pergunta, por exemplo, perguntei ao deputado Nicolas Ferreira e ele não sabe exatamente dizer que tipo de ajuda, mas a direita conta com alguma ajuda ou conta que terá alguma ajuda no ano que vem. Pode não ocorrer, pode ser apenas uma ilusão, mas já dá mais ânimo para a direita, porque a gente está vendo no início deste ano esses movimentos de direita do país muito mobilizados, inclusive ataque ao governo e planejar o ano que vem. E tudo isso é acompanhado de perto por
por grupos governistas ou grupos que estão já trabalhando agora para que Lula seja reeleito, enfim, para defender o governo. Eu contei ontem na Central de uma reunião que aconteceu há 2 semanas atrás entre o ex-ministro de Lula, José Dirceu, grande liderança do PT, que está se reaproximando de Lula, e nomes influentes do passado do MDB, nomes que conversavam exatamente sobre como ajudar Lula no ano que vem, como está o momento político para Lula agora e no ano que vem. E uma das questões que se discutiu é qual o impacto de Bolsonaro preso ou Bolsonaro solto para a política, porque até mesmo na direita se fala o quanto Lula foi adiante lá em 2018 com a sua candidatura, e isso mobilizou muita gente. Então, que Bolsonaro também tem um poder de mobilização hoje por estar sendo alvo de uma investigação, e há a direita dizendo que ele é inocente, enfim, e o que pode acontecer daqui até o início do ano que vem pode impactar também esse quadro político. Quer dizer, quanto isso para falar que esses grupos já estão examinando politicamente como fica a situação da direita com Bolsonaro, seja condenado, enfim, ou Bolsonaro solto e podendo circular livremente, porque ele segue inelegível, no ano que vem vai estar inelegível, mas é uma força política. Então é importante a gente olhar o quanto esse movimento afeta a direita, mas afeta também a esquerda ou os governistas que estão trabalhando para uma reeleição de Lula. E a direita pode estar fragmentada, sim, pode começar fragmentado o processo eleitoral do ano que vem, mas o que eu ouço de muitas forças da direita é que num segundo turno estariam unidos. Claro que Bolsonaro pode facilitar ou dificultar isso, porque se ele insistir numa candidatura, ele inviabiliza nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou ele atrapalha a vida de outros candidatos, enfim, candidatos que podem se apresentar e ele não aceitar. Então, Tralli, é um momento ainda em que está se avaliando nomes